Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E bom, galera, é o seguinte, caramba, hoje nós vamos destacar aqueles protagonistas. Sim, aqueles que a gente adora, aqueles que nos manipulam, pode-se dizer assim, né? Aqueles que nos tratam como ferramentas. Você já deve ter sacado já só pela minha jogada aí. Hoje vamos falar sobre protagonistas frios e calculistas. Sim, aqueles protagonistas que não ligam de usar os outros, aqueles protagonistas que não ligam de machucar os sentimentos dos outros. O negócio é apenas focar na vitória, que isso sim são protagonistas de verdade, não são aqueles protagonistas irritantes, chorões e 100% alegres, 100% yeah, do bem, vamos fazer o bem, yeah, não, esse tipo de protagonista é muito chato, todo mundo gosta de um cara frio e calculista, e no caso hoje vamos destacar 6 desses protagonistas, que ao meu gosto meu particular, tá, são os melhores tipos de protagonista, né? Bom, às vezes, infelizmente, o protagonista não é o frio e calculista, às vezes tem o secundário, mas aqui eu vou tentar destacar 6 protagonistas. E bom, basicamente é isso, vamos nessa, mas antes do vídeo começar, por favor, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo e também ativa o sininho pra perder os próximos vídeos. E é isso aí, cara, vamos lá, vamos embora aqui começar essa lista, que caramba, só vamos ver aqui os caras brabos desse lance de frio e calculista. Bom, geralmente quando a gente já pensa em protagonista frio e calculista, sempre vem uma pessoa em mente logo de primeira. E quem é ele? Sim, exatamente, Light Yagami ou Kira, chame como quiser, Death Note. Bem, esse protagonista aqui dispensa apresentações, né, cara? Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já deve ter visto o Death Note, e caso você não tenha visto, mano, onde é que você tá vivendo todo esse tempo, cara? Bem, pra quem não conhece, Death Note conta a história de um garoto que acaba encontrando por inconveniência do destino um caderno da morte. Um caderno que lhe dá poderes de matar pessoas apenas escrevendo um nome em um caderninho. E tipo, o nosso protagonista, Light Yagami, que é o cara frio calculista que eu estou destacando aqui, ele, caramba, como eu falei, ele é muito inteligente, ele é tipo o estudante top do Japão, né? E tipo, ele começa com o intuito de, eu vou ser o herói da justiça, eu vou acabar com criminosos. Porém, né, mesmo ele acabando com criminosos, ficar matando pessoas é um negócio meio errado e tal. Aí por causa disso, acaba chegando o detetive lá, né, e ele acaba se enfrentando um ao outro e tipo, é muito, caramba, Death Note é muito lance de psicológico, de inteligência e caramba, o Light, ele é um absurdo, porque se fosse qualquer pessoa, o L, ele tinha prendido o Light em 3 dias, mas é o Light, o cara é frio, calculista, faz tudo calculado, armando certinho pra poder se dar bem nas jogadas. Então, cara, o Light é um grande exemplo de protagonista frio calculista. E também um pouquinho Dark, né? Só um pouquinho. Tô brincando, o cara é demais, cara. Nossa, o Light, ele é incrível, né? Enfim, tem gente que não gosta dos ideais do Light, né? Eu também não concordo tanto assim, mas, enfim, cara, Death Note é maravilhoso. Se você não viu ainda, eu recomendo demais. E como menção honrosa, tá? Ele não tá na lista, mas eu vou mencionar como menção honrosa, porque senão, meu Deus, o L. Cara, o L também é muito frio calculista. E, enfim, eu vou deixar ele aqui como menção honrosa, que, caramba, o cara é brabo também. O protagonista bastante frio e calculista, mas esse aqui já não precisa ser tão dark assim, né? No caso, eu tô falando do Sora de No Game, No Life. Sim, nosso querido Sora, né? No Sorazinho, o nosso protagonista aqui é um pouquinho... Ele é um pouquinho pervertido, mas ele, mesmo assim, ele consegue ser bastante inteligente e fazer jogadas bacanas. Bem, pra quem não conhece No Game No Life, conta basicamente a história de 2 irmãos que vão parar em um mundo de fantasias. Sim, No Game No Life é um isekai. E no caso, nesse mundo, é tudo resolvido em jogos. Porque no passado, eles resolviam em guerras, porém, não era muito legal as guerras, sacou? Tipo, pessoas morriam. Porque as pessoas morrem quando elas são mortas. E, enfim. Então, no caso, depois disso, acabou se tornando um lugar onde tudo é resolvido em jogos. Aí, o deus daquele mundo foi lá no mundo real e trouxe o Sora e a Shiro. Que, no caso, são bastante inteligentes, bastante frios e calculistas no lance de jogos. E o Sora, ele é o protagonista masculino, né? A Shiro também se encaixa nesse estilo, mas eu acho o Sora um pouquinho mais na adrenalina, ele calcula mais. Tipo, um grande exemplo no episódio, que eu não tô querendo dar spoilers, que ele, literalmente, ele calculou um sacrifício dele pra irmã dele poder virar o jogo lá. E, assim, quem já assistiu sabe do que eu tô falando, não quero dar spoilers. Então, eu considero o Sora um pouquinho mais frio
e calculista do que a Shiro, mas ela também se encaixa nesse quesito, mas no caso aqui eu vou citar o Sora, porque, caramba, o Sora é espetacular, cara. Ele tem cada jogada na mente que, caramba, você fica impressionado com ele, né? E enfim... E agora vamos pra ele, sim, o cara que tá destacado na thumb, o cara que provavelmente você só clicou nesse vídeo por causa dele, né? Sim, eu sei que você queria dar um abraço na Ayano Koji, né? Mas, enfim, infelizmente ele não existe, galera. Infelizmente. Ou felizmente, né? Quem queria ser manipulado? Mas, enfim, agora vamos falar dele. Ayano Koji Kiyotaka de Yojitsu, ou Yokozu, né? Bom, pra quem não conhece, Yokozu é basicamente a história de um colégio de elite, um colégio bem sacana, por assim dizer, eu considero ele bem sacana, que reúne vários alunos lá e, enfim, tem vários plots, tem provas de escola, esse é basicamente o plot da história. E nele nós temos o protagonista, que ele é um cara bastante na dele, sim, você fica meio, você olha assim pra ele lá no início do anime, o cara bem caladão e... esse cara aí lembra alguém. Ele lembra muito o Hachiman de Oregairo, mas depois a gente percebe que ele é um pouquinho mais insano que o Hachiman. Tipo assim, o Ayano Koji é aquele cara mais caladão, mais Zed, tá ligado? Aquele cara que fica olhando da janela assim, fica observando todo mundo calado. E no caso, ele é um cara bem calculista, bem inteligente, a gente já percebe isso de início, mas lá pro final a gente percebe que ele é um frio mesmo, dark, que ele não liga pros sentimentos de ninguém, que o negócio é apenas a vitória, que nem eu falei lá no início do vídeo. E tipo assim, caramba, literalmente, o lance de ser frio e calculista a gente já sabe desde o início, mas frio, calculista e dark a gente só descobre lá pro final. E enfim, caramba, Yokozu é maravilhoso, né? Vamos lá, vamos torcer pra que venha uma segunda temporada um dia, né? Um dia, quem sabe, vai vir a segunda temporada, né? Pra gente ver nosso querido Kiyotaka de novo. Esse outro eu tava meio em dúvida se eu colocava ou não, porém eu considero ele sim um protagonista, ele faz parte de um trio de protagonistas, que no caso eu estou falando do Norman de The Promised Neverland. O Norman, ele literalmente, né, é mais que claro falado lá no anime, ele é o mais inteligente dos três, no caso eu tô falando dele, da Emma e do Ray. Então, tipo, caramba, o Norman, ele, cara, é muito frio e calculista. O cara é um gênio. Ele, literalmente, eu acho que muita gente brinca que ele supera o L de Death Note e que ele prenderia o Light em uma semana, né? Olha, eu não sei dizer ao certo, né? Mas que o Norman é bastante inteligente. Nossa, o cara é literalmente um gênio. E, tipo, ele arquitetou todo o plano da tal fuga, né? Que pra quem não conhece, The Promised Neverland basicamente é a história de gados. Tá, eu vou falar a sinopse séria agora. É basicamente a história de crianças presas num orfanato, que, tipo, o orfanato é um criadouro para demônios devorarem cérebros de criancinhas, e elas descobrem, e, obviamente, depois de descobrir isso, elas falam, nada pra fazer, vou fugir. E, exato, é literalmente isso que elas fazem. Elas tentam armar plano lá, e o Norman é o cara que arquiteta o plano dos planos, o melhor plano de todos, o plano que... Caramba, eu não quero dar muito spoiler, mas o Norman é o cara que faz o plano. Tem vários planos que seguem a história, porém, qual será deles que vai dar certo? Você só vai descobrir se você ver o anime. E o Norman, nossa, o Norman entra demais nessa lista. Eu poderia colocar o Ray e a Emma também? Olha, deixa eles como menção honrosas, especialmente o Ray, porque todo mundo sabe que a Emma é mais, sabe, né, mais desligadona, mas enfim, o Norman pra mim entra, com certeza o free calculista, com certeza entra dessa lista. Outro cara, esse aqui agora talvez gere polêmica, né? Mas vamos ser honestos, né? Ele é bem mais interessante que o protagonista. No caso, eu tô falando do Kun de Tower of God. Sim, Tower of God, né? O anime, nosso famoso e querido Torre dos Gados, né? Tudo isso por causa do nosso querido protagonista Ban. E no caso, você deve estar se perguntando agora, pô, mas não é protagonistas, filhos de calculistas? É, mas a gente tem o Kun, que ele é quase um protagonista, até porque Tower of God é muito legal, porque já que o protagonista é muito chato, né, vamos concordar, pelo amor de Deus, que dá muito foco pros personagens secundários, né, e no caso o Kun é um dos melhores amigos do Ban, pode-se dizer assim. E o cara, caramba, o cara, ele é estrategista, frio, e ele sempre bola um plano assim na hora, um plano bem sacana às vezes, que não importa se vai prejudicar os outros ou não, o importante é ele atingir o objetivo dele. No caso tem um momento lá que ele sacrifica meio que o time pro Ban fazer uma prova lá, enfim. Então o Kun, ele se encaixa perfeitamente nessa lista, apesar dele não ser o protagonista, né, mas ele literalmente tem um brilho de protagonista, então eu vou colocar ele aqui nessa lista. Me desculpa se você deve estar puto comigo aí agora, mas vamos ser honestos, né, gente, o Kun, ele merece estar nessa lista, porque o cara é insano. Então,
Enfim, né, é isso. Eu vou colocar ele na lista porque o cara merece, né? E se você discorda, me desculpe. Se você discorda, você gosta do Ban. Pronto, falei. Acabou. Só isso. E por último, vamos citar ele, que já foi confirmado sua segunda temporada para 2021. No caso, eu estou falando de Naofumi de Tatenoyusha no Nariagari, ou Shield Hero, né? Ou o Herói do Escudo. E bem, por que eu tô colocando o Naofumi nessa lista? Eu também fiquei meio ressentido se eu colocava ele ou não. Porém, a gente... É por causa do início, cara. No início ele tá muito aquele lance de herói altruísta. Aí depois que ele é traído pela tal garota lá... E depois que ele tem uma reviravolta na vida e começa a ficar um pouquinho mais dark, um pouquinho mais ressentido com todo mundo. E tipo, cara, o Naofumi, ele é muito bom com estratégias. E tipo, ele sabe pensar bem nas coisas que vai fazer, as pessoas em que chamar na guilda, e confiança com tal, as pessoas, os laços que ele vai criar, enfim. O Naofumi é um cara bem frio, então eu acho que ele merece sim estar nessa lista. Apesar de que dele dá uma leve esquecida disso e fica um pouquinho mais de boas lá pro final. Porém, né, ali não é literalmente o final da história, é só no início ainda, pode-se dizer assim. Tem muita coisa pra acontecer em Tatenoyusha, então por enquanto o Naofumi sim, eu acho que ele se encaixa nessa lista. E bem, gente, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, cara. Eu falei aqui, os protagonistas ainda citei uns extras, né, ao decorrer do vídeo. Mas é isso. E vocês, o que vocês acham? Vocês concordam com essa lista? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo também mais protagonistas frios e calculistas. Quem sabe eu trago uma parte 2, né? Vai saber. Vai depender muito do feedback desse vídeo. E é isso aí, cara. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se for novo e ativa o sininho para ver os próximos vídeos. Valeu, tamo junto e fui.